Você sabia que na mitologia romana e também na mitologia grega havia uma deusa que visitava a casa das pessoas enquanto elas estavam dormindo na madrugada e ela carregava uma cornucópia que tinha dinheiro, ouro, moedas, grãos, alimentação ilimitadamente. Sabe qual é o nome dessa deusa? Abundância. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse arquétipo e sobre o simbolismo por trás dessa deusa? Fica aqui nesse canal, é agora nesse vídeo. Gente, para a gente entender um pouquinho sobre a abundância, vamos começar pela cornucópia. A cornucópia era um chifre da cabra que amamentou Zeus. Esse chifre foi dado para a ninfa que cuidou de Zeus, tá? Quando a cabra morreu. E aí Zeus tornou esse chifre, em homenagem à cabra que amamentou ele, o chifre cujo tem recursos ilimitados, tá? Desse chifre, dessa cornucópia, saem tesouros ilimitados. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Essa história faz algum sentido? Vamos pensar, gente. Acho que não tem pé nem cabeça. Imagina, um deus grego foi amamentado por uma cabra, que a cabra quebrou o chifre, e aí a ninfa que cuidou dele ficou com o chifre que... Opa, não faz sentido. Logicamente, isso não faz o mínimo sentido. Então, por que será que em 2021 nós ainda estamos falando de mitologia grega? Se a história fosse superficial, se ela não fosse carregada de simbolismos que conversam com o inconsciente, essa história já tinha sido esquecida há muito tempo atrás. Vamos interpretar o simbolismo, primeiramente, por trás da cornucópia. Quando a gente fala em cornucópia, vamos colocar aqui a imagem da cornucópia, a gente está falando primeiramente de um chifre. Quando a gente fala em chifre, a gente está falando obrigatoriamente em um formato fálico. E isso é a representação simbólica do sagrado masculino. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o princípio de gênero para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância da integralidade do masculino e feminino. O masculino é a força da criação, é a força do fazer, de concretizar ideias. Percebam que essa cornucópia, apesar do formato fálico, ela na parte interior, ela vai representar o quê? O útero. Então, ela traz consigo, na mesma figura, o masculino e feminino. O útero que é o quê? É a força do gerar, né? Do manter. Então, a gente está falando que a cornucópia é a junção perfeita, ideal e simbólica do masculino e feminino. Quando a gente coloca Zeus aqui nessa história, quem acompanha esse canal já conheceu sobre o simbolismo por trás dos deuses gregos. Eu falei de 4 deuses e 4 deusas. Vou deixar aqui a playlist para vocês, tá bom? Por que Zeus? Zeus é energia de criação. Zeus está associado ao elemento ar. Por isso que Zeus é o infiel do zodíaco. Por ser potência de criação, ele vai se relacionar com outras energias. A potência da criação é que traz o poder da cornucópia. Ou seja, a fortuna, a alimentação, tudo que a cornucópia gera de material é porque ela é presenteada com a força de criação de Zeus. E quando a gente tiramos do campo simbólico, trazemos aqui para o campo material, que é o mundo manifestado, a gente sabe que a abundância tem muito a ver com criatividade. Nos momentos de crise, a gente consegue se articular, a gente consegue ter novas ideias, a gente consegue se ressignificar, trazer coisa nova, enxergar o que as pessoas estão precisando. Então, essa seria a energia primordial de Zeus. E é por isso que ele dá esse presente aí para a cornucópia. Quando a gente fala na integração de masculino e feminino, de novo, vamos trazer aqui para o campo simbólico. A gente está falando de uma pessoa que integrou o seu aspecto masculino e feminino. O masculino é
Poxa, eu tive uma ideia. Olha, eu vou fazer tal coisa. Nossa, vou criar tal coisa. E o feminino eu vou amamentar, alimentar, cuidar, né? O feminino tem esse papel dentro do psicológico. Então a cornucópia, a abundante, é quando acontece o casamento desse masculino e feminino dentro de você. Isso é símbolo. Abundância, apesar de ser a deusa da prosperidade, literalmente falando, ela não era uma das deusas principais que elencavam aí as deusas gregas e também as deusas romanas. Quando a gente fala numa deusa grega, quando a gente pensa em deusa grega, qual é a primeira que vem aí na sua mente? Anota, já escreve, já comenta aqui no canal. Geralmente as pessoas pensam em quem? Afrodite. O que Afrodite representa? Afrodite é o amor. Então a gente está falando que os romanos, os gregos, eles valorizavam mais questões metafísicas do que necessariamente o ouro, esse tipo de fartura. Então, se a gente for pensar em Atena, Atena é a deusa da justiça, da sabedoria. Quando a gente pensa em Perséfone, Deméter, também são deusas da agricultura, né? São deusas da abundância, mas são as deusas do karma. Se você não plantar, você não vai colher, certo? Então, apesar da abundância ser a divindade que foi escolhida para carregar a cornucópia, você pode ver a abundância, ela é uma boa deusa. Ela anda em algumas representações simbólicas de olhos vendados, porque ela distribui as suas riquezas sem ver a quem. Então, para você ser uma abundante, não necessariamente você precisa ter nascido uma pessoa de posses. A abundância, ela vai distribuir para todos que conseguirem fazer esse casamento do masculino e feminino dentro, aqui no campo psicológico. Tem alguns exemplos que passam do simbólico, mas que eles podem ser vistos aqui no plano material. Como é que você trata a deusa da fartura ilimitada? Pois é. Existe autorresponsabilidade, inclusive quando a gente segue um modelo arquetípico. Muitas pessoas falam para mim, Luciana, como é que eu uso um arquétipo? Como, por exemplo, como é que eu uso o arquétipo da abundância? Ora, pois, nós não usamos arquétipos, são inspirações, são modelos ideais de comportamento. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aguardo vocês aqui, também lá no Instagram, Psicóloga Luciana Paiva. Um beijo, até breve.